Agora esse. Cara, mais um assunto que eu achei que, pra mim, eu acho que seria um vídeo bem grande, né, velho? Mas eu não consegui achar um vídeo, eu acho que fala bastante sobre isso, que é as origens e a história do tarô, né? Eu achei que ia ser fácil achar um vídeo assim, bem grande, né? Contando a história, referência, tudo sobre o tarô, mas eu não consegui achar, cara. Impressionante como é que é difícil achar esse tipo de conteúdo, mano. Porra. Enfim, da Pri Ferraz, Diário da Bruxa. Vamos escrever aqui, deixar meu like. Eu tenho quase certeza que essa moça participou de um episódio do Mundo Freak, velho. Mas eu não tenho certeza. Enfim, vamos ver então o que ela traz pra gente aí, as origens e a história do tarô. A gente já viu bastante sobre tarô aqui, né, velho? Eu tenho um problema com tarô, mas depois do vídeo que a gente viu lá explicando como é que é o tarô na essência, né? Como é que ele deveria funcionar, aí eu fiquei mais tranquilo, né, velho? Quem usa tarô pra fazer previsão aí de jogo de futebol, esse tipo de coisa aí é burro que não sabe usar a ferramenta. Enfim. No tarô, nós dizemos que cada carta é um arcano. A palavra arcano, por sua vez, significa segredo, uma espécie de mistério a ser revelado. Só que ainda mais misteriosa do que as cartas em si é a origem dessa ferramenta secular tão fantástica. Inclusive fazer uma crítica aqui. Pros videntes de plantão. Pô, vidente, você tá foda, hein, vidente? Tá difícil você acertar uma previsão sobre futebol, hein? Caralho. É raro mais uma, né? Podem ficar tranquilos, torcedores do Fluminense. Vocês vão se sair bem, felizes, na final contra o Flamengo. O Flamengo ganhou o jogo. Quer dizer, empatou, depois foi pros pênaltis e a gente ganhou nos pênaltis. E, segundo os videntes, os Fluminenses... Os videntes entre aspas, né? Não é todo vidente também. Falaram que o Fluminense ia ficar feliz. Erraram. Mais uma de 1 bilhão que sempre erra, né, velho? Fazer o quê? Mas é isso aí, existe vidente. Misteriosa do que as cartas Com todo o em si respeito. é a origem dessa ferramenta secular tão fantástica de autoconhecimento que é o tarô. Não há como se afirmar precisamente e com absoluta certeza de onde as cartas vieram, nem quando elas surgiram exatamente. E embora hoje elas sejam usadas para análise da vida e divinação, não há um consenso entre os estudiosos da área a respeito da finalidade para a qual o tarô foi criado. A verdade é que existem várias teorias sobre as raízes históricas do tarô, algumas mais prováveis, outras mais fantasiosas, mas todas bem interessantes de se conhecer e nos ajudam também a entendermos o cenário e as diferentes... No vídeo que a gente reagiu, se não me engano, teve isso, né? Não se sabe a origem certa do tarô, né, velho? Assim, foi daqui que se originou. O que existe é várias teorias, né? Explicações de onde pode ter surgido, né? Aí cabe cada pessoa comprar o que mais lhe convém, né? Abordagens do tarô que existem hoje. Eu sou Pri Ferraz, esse é o Diário da Bruxa e hoje nós É tipo o vídeo lá que o Lai mandou reagir sobre vários continentes. O Lai, não foi o... Acho que foi o Nalfume. Sobre as histórias infantis. Não tem origem para as histórias infantis, né, velho? Tem, assim, um período ali onde a gente consegue datar, tá ligado? Mas já vem muito antes desse período, tá ligado? Então, assim, não tem como precisar a origem, né? Do conto. Diário da Bruxa e hoje nós vamos viajar pelo tempo e por vários continentes, pois nós vamos falar sobre as origens. Vamos ficar feliz de perder o jogo, né? Tarô. As práticas oraculares e divinatórias são usadas desde os primórdios da humanidade. O ser humano sempre quis buscar formas de saber mais sobre si, sobre a vida superior, sobre o sentido da sua existência. Dentre os oráculos mais antigos estão o formato das nuvens, a fumaça das fogueiras, a visualização de reflexos em lagos, do formato da cera da vela, da borra de café e entre outros sinais e ferramentas que eram observadas para trazerem presságios ou respostas específicas para a vida humana. Com o passar do tempo, essas práticas divinatórias mais intuitivas e mais simples foram assumindo... Ah, velho, pra mim tá no mesmo barco. Não concordo. Tarô é mais legal. As cartinhas ali, as cartas eu acho da hora. Maneira pra caralho. Eu vou comprar um tarô pra mim. Um dia eu compro um tarô.
Mas agora signo não dá não, velho. Com todo respeito pra esse cara do horóscopo aí não dá não, velho. Signo me quebra pra caralho. Essas práticas divinatórias mais intuitivas e mais simples foram assumindo um status de superstições e de simpatias. E embora praticamente todos os elementos naturais e ferramentas mágicas possam ser utilizadas de uma forma oracular, hoje em dia, quando nós falamos em artes divinatórias, o que normalmente vem à cabeça são os trabalhos com cartas, e especialmente o tarô. O tarô é considerado uma técnica avançada de divinação. Isso porque não basta simplesmente observá-lo e ele não guarda respostas prontas. Uma mesma carta pode mudar de sentido de acordo com o contexto em que ela está inserida. Ou seja, a mensagem do tarô depende da interpretação de quem lê. E para fazer bem essa interpretação, você pode estudá-lo e praticá-lo. Muita gente diz que sente uma energia de muito mistério quando vê as cartas de tarô. No entanto, a origem do tarô é ainda mais misteriosa do que as próprias cartas em si. Não, peraí. Existem muitas teorias. Pausa. Interpretação, mas aí que tá. A interpretação, geralmente pelo que a gente vê nas obras, né? Eu nunca vi um jogo de tarô pessoalmente, né? Eu só vejo vídeos assim do pessoal fazendo e tudo mais. Geralmente é o cara como é que eu posso chamar o tarólogo, né? Geralmente é o tarólogo ali que passa as adivinhações e a interpretação. Mas aí a interpretação tá sujeito a visão daquele cara com a situação da pessoa que quer ser analisada ali. Eu acho que é porque é foda, né, velho? Assim, eu acho que depende de... É um assunto complicado. Caralho, é complexo pra caralho. Porque se for um burro que nem eu lá, porra... eu chego lá, ô tarólogo, eu quero uma adivinhação aí, vai lá. Vou lá, puxo as cartinhas, jogo na cima da mesa. Se ele deixar por minha conta e risco, assim, vai lá. Esse é a previsão que o tarô tem pra você. Entendeu? E eu tô lá pensando. Pô, tem um cara... Tem um sol com a cadeira, um cara em cima de um cavalo com a espada, velho. Eu entendi tudo. Pô, não dá, eu não vou conseguir tirar nada daquilo ali, velho. Pô, minha interpretação e merda é a mesma coisa, velho. Pô, não dá. O conceito que eu vou tirar. Qual é a previsão que eu tô vendo ali? Tá ligado? Aí fica a cargo do tarólogo passar. Não, isso aqui, né? Eu não sei como é que funciona, né? Como repetindo, eu não sei como é que funciona se você tem uma entrevista antes pra saber qual é o momento familiar que você tá passando, né, velho? E tudo mais. Fazer tipo uma análise meio psicológica, né? Assim, no seu comportamento antes de passar a previsão. Não sei como é que funciona. Aí... ele te passa a interpretação baseado no momento em que você vive. Cara, e talvez não aconteça a previsão, né, velho? Você deve ficar puto. Pô, caralho, o que ele falou não aconteceu. Fraude. Mas será que não funciona porque é o tarólogo que tá passando a interpretação dele e não você tirando a sua interpretação? Eu parei pra pensar nisso agora. Enfim, fica aí o questionamento. Quem puder me responder. Sente uma energia de muito mistério quando vê as cartas de tarô. No entanto, a origem do tarô é ainda mais misteriosa do que as próprias cartas em si. Existem muitas teorias e discordâncias sobre suas raízes históricas. Para quase todas as correntes de pensamento sobre essas origens, você vai encontrar ótimos tarólogos dizendo que faz todo sentido e outros dizendo que é uma ideia absurda, que é uma hipótese que de jeito nenhum tá certa. Então, vamos lá conhecer e tentar entender as teorias mais... É sobre isso que eu tô falando. Você pega excelentes tarólogos renomados aí, cara. Assim, os caras manjam pra caralho, tá ligado? Do bagulho. Você pede pra um fazer... Você vai fazer a previsão com um. E ele vai te passar a previsão dele. E tu vai fazer a mesma previsão com o outro pode fazer um bagulho diferente. É isso que é foda, tá ligado? É isso que eu tô falando. Será que não é a cargo da pessoa pegar a própria previsão? Aí você pode falar. Tá. Mas e se o cara... Você vai no tarólogo, você vira as cartinhas, né? Aí você tira o raciocínio ali, a previsão que as cartinhas quer dizer. Aí você vai em outro tarólogo, você tira outras cartas diferentes da que você tinha tirado antes. Aí o que eu penso nisso? Se a previsão for totalmente ao contrário, aí, né?
É esquisito, perde a validade, né? Perde a credibilidade. Mas se as cartas tiverem um conceito a ver, pô, fiz a previsão ali no tarólogo e, pô, peguei X. Aí fiz a previsão no outro, tirei Y. Só que quando você compara X com Y, elas se complementam, tá ligado? Elas fortificam umas às outras, tá ligado? Aí eu acho super interessante se fosse assim, tá ligado? Pô, foda, velho. Mas, todavia, tratando com tudo, porém, eu sou um cético disso e não acredito que isso funcione, né, velho? Pô. E de jeito nenhum tá certa. Então, vamos lá conhecer e tentar entender as teorias mais difundidas sobre as origens do tarô. Isso aconteceu coincidência. Acredita-se que os baralhos de cartas numeradas para jogar surgiram na China. Alguns dizem que desde a antiguidade, após a invenção do papel, e outros afirmam que foi ali por volta do século X, já na Idade Média, que essas cartas de jogar foram criadas lá na China. É interessante porque elas eram cartas, mas não eram divididas em naipes, e seus desenhos eram mais parecidos com o dominó, tanto que hoje são chamadas de cartas chinesas de dominó. Caraca. Também no Oriente, ali na Índia, havia um jogo de tabuleiro chamado Chaturanga. E embora esse jogo seja o antecessor do xadrez, ele também era chamado de jogo dos 4 reis e possuía uma quadruplicidade de peças. 4 reis, 4 cavaleiros. Então, há estudiosos que levantam a teoria de que as cartas receberam de alguma forma a influência desse jogo. Que esses baralhos foram sendo levados para a Europa e sendo modificados, recebendo outras influências ao longo do caminho. E espalhados até se tornarem o baralho com os 4 naipes, que correspondem à parte que nós chamamos hoje de arcanos menores no tarô. Só que além da possível origem chinesa e da origem chinesa com influências indianas, há também uma hipótese muito forte de que as cartas do baralho com os 4 naipes têm, na verdade, uma origem árabe, sendo baseadas nas cartas sarracenas que os guerreiros mamelucos jogavam. De fato, a gente consegue ver uma enorme similaridade com os símbolos dos naipes do baralho europeu. Então, há um cálice do naipe de copas, moedas do naipe de ouros, tudo bem parecido. E fala-se também da possibilidade da palavra naipe ter vindo da palavra árabe naib. No entanto, não há nenhum registro árabe oficial da época falando sobre a criação dessas cartas. Então, a principal tese diante disso tudo é que houve um intercâmbio entre o Extremo Oriente e a Ásia Central. As cartas em si e o hábito de jogá-las surge ali primeiramente na China e vai migrando, cruzando a Ásia Central até chegar na Europa. Cavaleiros Templários. Olha os Gold aí, ó. Alguns pesquisadores acreditam que esses baralhos foram levados para a Europa pelos cavaleiros templários durante o tempo das cruzadas. E alguns dizem até que os cavaleiros não só jogavam como entretenimento, mas que também começaram a usar as cartas meio que com um aspecto mais divinatório, para ver a sorte antes das batalhas. Mas há também quem considera essa hipótese muito improvável pelo grande intervalo de tempo que existe entre a última cruzada, em 1200. Cara, é que é foda, né, velho? Obviamente as cartas do tarô de hoje em dia, elas não são iguais às de antigamente, né, velho? Eu queria ver o registro mais antigo que se tem de uma carta oficial de tarô, tá ligado? Porque, assim, pegando a estética de hoje em dia, fica meio difícil avaliar. Mas eu acredito que sim, se você pode fazer uma análise assim, pegando a arte de cada cultura, tá ligado? Tipo, ela falou sobre a origem chinesa ali e tal. Eu olho pras cartas, mas aí é que eu tô falando, ó, as cartas de hoje em dia, né? Não parece ter uma estética chinesa, cara. Tá ligado? Aquilo que ela falou sobre os cálices ali e tudo mais. E naipe com aibe e tal. Naibe, perdão. Faz sentido na Arábia. Mas se eu tivesse que chutar mesmo, velho, pegando assim o trejeito da carta e tal, eu chutaria na Europa, cara.
o surgimento do tarô na Europa. Provável pelo grande intervalo de tempo que existe entre a última cruzada, em 1290, e os primeiros decks europeus surgindo ali por volta de 1392. Então são pelo menos uns 100 anos de diferença. Há, claro, a possibilidade dos próprios árabes ou outros povos andarilhos terem levado o jogo. Também podemos destacar que haviam as rotas de comércio de especiarias. Hindustão? E existe também uma teoria de que o baralho tenha sido levado para a Europa pelos ciganos, mais especificamente os ciganos originários do Hindustão, que estavam peregrinando e encontraram o baralho na rota. Só que essa hipótese é bastante refutada hoje em dia pelo fato de que, quando eles chegaram na Europa, no início do século XV, as cartas já haviam chegado. Os primeiros baralhos de tarô europeus que se tem conhecimento surgiram no início do século XIV e eram pintados à mão, encomendados pela nobreza. Dentre os decks mais antigos estão o tarô de Gringoner, pintado para o rei Carlos VI da França. É o que eu tô falando, ó. Esse é de 1392. Olha a estética do bagulho, tá ligado? Não parece ser algo oriental assim, tá ligado? Parece ser algo bem europeu. Mas aí eu queria ver tarô mais antigo que isso ainda, tá ligado? Em 1392, o Visconti Sforza, criado por volta de 1440 para o Duque de Milão, e o tarô de Mantegna, desenhado entre 1470 e 1485. E acredita-se que no final do século XV surgiu o clássico tarô de Marselha, na França, que trouxe o padrão do tarô com 78 cartas, sendo 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. E a partir dessa estrutura do Marselha, todos os demais baralhos de tarô vão acabar derivando. Esses primeiros baralhos pareciam ser uma espécie de combinação entre as antigas cartas de jogar italianas, constituídas por 4 naipes, que a gente já viu que eram bem parecidas com as cartas dos mamelucos e que tem toda aquela origem oriental, mas também tinham ali um misterioso conjunto de 22 arcanos maiores. Mas como os arcanos maiores surgiram? Eles que inclusive são a parte mais espiritual e mais profunda do tarô. São eles que transformam um baralho comum em um baralho de tarô. E como é que eles foram parar lá juntinhos também? Pois é, gente, essa origem daí dos arcanos maiores é ainda mais misteriosa e também guarda suas hipóteses. A hipótese mais básica é que as cartas foram adicionadas como figuras comuns da época. Tanto que o louco é um bobo da corte, o carro é uma carruagem, os trajes são de época. E com essas representações, não se sabe se o objetivo era fazer as pessoas refletirem sobre si, ou simplesmente para um fim lúdico, ou apenas para representar, ou apenas como arte. Fica aí no ar. E é possível ainda que algumas cartas inseridas no tarô tenham sido criadas com propósitos... É o que eu tô falando, por isso que eu tô falando da estética. Porque obviamente o trejeito do desenho nas cartas não necessariamente vai dizer de onde elas são, né? Porque um europeu pode pegar, sei lá, vou criar o tarô aqui, mas ele pode ter feito uma arte ali das cartas inspirada na arte japonesa ou chinesa, tá ligado? Então, assim, aí você deduz, pela arte, então deve ser japonesa. Mas não, um europeu que desenvolveu, só que ele se inspirou no Japão, tá ligado? Enfim, é difícil mesmo, velho. Para representar ou apenas como arte, fica aí no ar. E é possível ainda que algumas cartas inseridas no tarô tenham sido criadas com propósitos educativos cristãos. Isso porque nas virtudes cardinais bíblicas a gente encontra justiça, temperança, fortaleza e prudência, que é a sabedoria. E nós podemos ligar essas virtudes diretamente às cartas da justiça, temperança, força e eremita no tarô. Mas desde que haviam aparecido na Europa, lá pelo final do século XIV, acredita-se que o principal uso das cartas era lúdico. É em meados do século XVIII que começa a surgir um olhar mais místico sobre as cartas e também algumas teorias mais espirituais sobre a sua origem. A
teoria de que os 22 arcanos maiores são originários do Egito e que correspondem a um antigo livro egípcio de sabedoria mística, o livro de Thoth. E que no final das contas, as cartas do tarô traziam arquétipos da mitologia egípcia, como a carta do carro, por exemplo, fazendo referência ao deus Osíris. Essa teoria foi lançada em 1773 pelo suíço Antoine Court-Gebelin, que era nada menos do que um pastor protestante ocultista e iniciado na maçonaria. Ele lançou essa ideia na obra Monde Primitif, dando várias explicações sobre o tarô e fez o maior sucesso. E nessa publicação ele também afirma que os 4 naipes simbolizavam grupos sociais da época. Então espadas simbolizava a classe guerreira, copas era a classe sacerdotal, ouros eram os comerciantes e paus os agricultores. Eu confesso que eu gostaria muito que os arcanos maiores tivessem vindo do Egito Antigo e originalmente representassem divindades egípcias, mas Gebelin não deu nenhuma prova ou argumento para comprovar essa teoria dele. Contudo, o fato de trazer o olhar de que a gente consegue vincular os arquétipos das cartas com os arquétipos da mitologia abriu a mente das pessoas para as correspondências que é possível fazer com o tarô e também vincular a hiperinterpretação é o mal do homem, velho. A ideia dos naipes com áreas da vida faz com que se possa esquematizar com mais estrutura o estudo do tarô. Ainda na possibilidade da origem egípcia, há quem diga que os registros sobre as raízes dos arcanos maiores do tarô foram perdidos nos incêndios e saques à Biblioteca de Alexandria. E há quem acredite que o primeiro tarô foi escrito em folhas de ouro na antiga cidade de Mênfis, no Egito. É mesmo, velho. E eu comi pra caramba, velho. Meu Deus, tô estufado. O primeiro tarô foi escrito em folhas de ouro na antiga cidade de Mênfis, no Egito. A Cabala aí, ó. Há também os estudiosos que relacionam as raízes do tarô à Cabala, mostrando que os 22 caminhos dos arcanos maiores correspondem às letras do alfabeto hebraico e à árvore da vida da Cabala. Segundo essa hipótese, o tarô teria vindo então de antigos estudos da Torá e falava sobre um caminho de limpeza da alma para receber Deus, como se cada carta representasse um estágio para a nossa purificação. De acordo com essa linha de pensamento, os cabalistas codificaram essas mensagens em cartas e transformaram em um jogo para que elas passassem despercebidas durante as perseguições. Também não há como comprovar essa teoria. No entanto, conseguir fazer uma correspondência direta entre o tarô e a Cabala, além de já haver a possibilidade de ligarmos as cartas aos arquétipos da mitologia egípcia e também às figuras cotidianas da Europa na época, nos mostra que o tarô é uma ferramenta universal, capaz de abraçar simbolismos presentes ao redor de todo o mundo. Isso é que eu acho incrível, mano. Isso eu tenho que tirar o chapéu pro tarô, velho. Pô, porque eu acho que o tarô dá pra ser jogado em todas as crenças, velho. Ou pelo menos assim, ou quase todas, né, velho? Porque assim, Ah, eu sou cristão aqui. Eu quero jogar tarô. Você pode corresponder, que nem ela citou ali, né, algumas coisas. As cartas serem correspondentes a algumas coisas bíblicas, tá ligado? Então, pode fazer sentido isso. Ah, mas eu sou egípcio e eu quero jogar tarô, né? Tem uma mitologia egípcia lá. Pô, você consegue fazer a ligação com as cartas com a mitologia egípcia também. Os significados ali fazem sentido. Ah, mas eu sou japonês. Você pode fazer também. Eu tô deduzindo, tá? Não sei se pode, né? Realmente, né? Mas assim, faz sentido também. Ah, chinês faz sentido. Ah, sei lá, qualquer outra mitologia aí. Faz sentido também. Então, assim,
realmente é um bagulho muito foda, velho. Persa. Ah, mas eu sou mitologia persa aqui. Ah, mas as cartas também podem corresponder a elementos da mitologia persa. Então, assim, realmente é um baralho, pegando por esse lado, é universal, cara. Muito foda isso. Um baralho que tem ligações com todas as mitologias. Mas aí, a gente pode trazer aquela discussão que agora me deu um estalo na mente aqui, subiu aquela lâmpadazinha assim, né? Sobre as mitologias, geralmente seriam originárias de uma única. Talvez as mitologias que a gente conhece hoje sejam ramificações de uma ou algumas lá do início, tá ligado? Da era, né? No início das eras. Então talvez por isso o tarô também a gente não se sabe a origem do tarô, né? O tarô talvez como a gente não sabe a origem, pode ser muito antigamente também, tá ligado? Então assim, talvez o baralho pode ter sido originado de uma mitologia, que dessa mitologia sofreu a ramificação do que existe hoje em dia, tá ligado? Pô, muito doido, cara. Mas enfim, parabéns pro cara que desenvolveu um baralho aí que pode fazer ligação com tudo, velho. Universal, capaz de abraçar simbolismos presentes ao redor de todo o mundo. Inclusive, surgiu até uma lenda de que em 1200 a.C., um grupo de homens de vários lugares do mundo se reuniram na cidade de Fez, no Marrocos. E como eles falavam línguas diferentes, eles criaram o tarô para poderem se comunicar. Embora essa seja uma história um pouco fantasiosa, ela serve para explicar como o tarô passa suas mensagens através de simbolismos universais, como a gente consegue entender o tarô independente da língua que a gente fale. Um grande nome da história do tarô foi o francês Etelha, considerado o primeiro tarólogo profissional. Isso porque, por volta de 1770, ele publica uma obra destinada a explicar o uso das cartas convencionais para adivinhação, trazendo inclusive significados das cartas em posição normal e invertida. Ele também começa a unir os saberes das cartas do tarô com a astrologia, e em cerca do ano de 1788 ele lança o tarô de Etelha, que muitos acreditam ter sido o primeiro baralho feito exclusivamente para... Discuta entre vocês aí, velho. Eu lembro do Gakudão falando que o Void traz fake news aqui pra live, velho. Tarô de Etelha, que muitos acreditam ter sido o primeiro baralho feito exclusivamente para fins esotéricos e não lúdicos. Mas é no século XIX que o tarô começou a ganhar força. O interesse pelo mundo do misticismo, esoterismo e ocultismo aumentava e se difundia cada vez mais. Os Rosacruzes e as sociedades secretas estavam adquirindo cada vez mais prestígio, e seus membros eram grandes magos, grandes estudiosos e notáveis escritores, alguns até com aquele ar meio excêntrico. E assim surgia todo o movimento que a gente conhece hoje por alta magia. Esse movimento desenvolveu estudos de numerologia, tarô, astrologia, magia cerimonial e vários outros sistemas e doutrinas ocultas que uniam os simbolismos cabalísticos, alquímicos, pitagóricos, herméticos e entre outras vertentes. Na Inglaterra havia a Ordem Hermética da Aurora Dourada, na qual em 1910 o místico Arthur Edward Waite e a artista Pamela Colman Smith criaram o primeiro baralho moderno e mais famoso e vendido de todos os tempos, que é o tarô de Rider-Waite-Smith, o famoso Rider-Waite. Edward Waite encomendou o baralho e Pamela desenhou todos os maravilhosos arcanos. Esse deck, diferente do de Marcella, possuía ilustrações não apenas nas lâminas dos arcanos maiores, mas também nas cartas dos arcanos menores. Pamela usou como base um antigo tarô de 1490 chamado Sola Busca e criou aquele que viria a ser a grande base da maioria dos tarô. Bom, então esse aqui é o tarô mais antigo que se tem registro, né? Acredito eu. Ou é o outro que ela mostrou lá? Cara, assim... é muito coisa... assim, me cheira a Europa, velho. Eu olho assim, me cheira a Europa, velho. Não consigo associar isso aqui a outro lugar. Assim, obviamente eu sou um desconhecedor também, né? Assim, eu sou mó legal. Na questão do Japão...
eu me baseio muito na arte moderna do Japão com aquela estética deles lá, tá ligado? A estética Mononoke, tá ligado? Então eu olho pra esse baralho aqui, eu não consigo vincular ao Japão. O chinês eu teria que dar uma olhada também, mas eu acredito que não foge muito do Japão, não. Aí o chinês e o japonês me xingando. Mas, enfim. Pô, coroa, rei. Um negócio ali parecendo uma carruagem com formato meio lunar. Pô, me cheiro Europa, velho. Enfim. E criou aquele que viria a ser a grande base da maioria dos tarôs modernos. Outro integrante muito famoso do movimento ocultista da Aurora Dourada era Aleister Crowley, que também Olha o Gold aí, lançaria ó. o famoso e clássico tarô de Thoth, também chamado de tarô de Crowley. Um deck com um nível de mistério e profundidade ainda maior, que foi desenhado pela artista Lady Pô, Freya o cara tem um Harris. próprio tarô sobre ele, velho. Esse cara é uma lenda. Esse movimento da alta magia traz uma abordagem do tarô como uma união de signos perfeitos que vão conversar com o nosso subconsciente. Ou seja, o tarô serve para nós observarmos e mergulharmos de forma profunda em nós, buscando um sentido para a nossa existência. A partir daí, o tarô se espalha por todo o mundo e as correspondências entre ele e outras áreas do conhecimento continuam sendo feitas. Alguns vão ligar as cartas aos arquétipos de Jung, dando corpo a uma abordagem mais terapêutica da ferramenta. Outros vão relacionar as cartas a mitologias específicas, trazendo um olhar mais espiritual e divino aos arcanos. Há quem o veja como uma arte. Assim como a pintura, ele vai despertar emoções na gente e vai trazer mensagens. E há quem prefira uma abordagem mais direta e divinatória dele. O tarô é um leque de possibilidades, porque o tarô é feito de símbolos. Metade dele é o que você vê e estuda nas cartas, mas a outra metade é a sua interpretação. E ainda que o mundo inteiro consiga entender os desenhos universais, cada pessoa também terá a sua própria perspectiva de cada carta. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos de tarô. Pô, muito bom, muito bom. Deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha. Caralho, meia hora de vídeo, velho. Eu falei tanto assim. Se interessam por esse universo tão lindo e místico do tarô. Também me conta aqui nos comentários de onde você acha que veio o tarô e se você conhece alguma outra teoria a respeito desse assunto. Um beijo, muita paz e muita luz pra você. Manda o tarô. Caraca, quanto tempo de vídeo. Pô, eu dupliquei o tamanho do vídeo praticamente. Que isso, cara. Pude ferrar. Parabéns pelo vídeo aí. Interessante. Sobre ele não ter uma origem específica. Isso aí a gente já tinha visto no outro vídeo lá que a gente viu. Mas maneiro, velho. Enfim, vou nem falar tanto mais não. Eu falei pra caralho sem ver. Enfim, muito bom. O homem é um cavalo forte de coração tão